Agora vamos para o estudo de variância. Geralmente a variância é estudada antes do desvio padrão, mas como nós vamos trabalhar também desvios que o material sugeria, então a variância ficou por último e aí depois nós vamos associar a variância com o desvio e vai ser muito tranquilo. A variância também é uma medida de dispersão, que no livro de vocês está na página. Só um momento. Página 112. Página 112. Só demora um pouquinho para escrever, né, gente? Então, a variância de uma variável aleatória é uma medida de sua dispersão estatística, indicando quão longe, em geral, os seus valores se encontram do valor esperado. Essa variância de uma amostra de valores que são dados não agrupados, x1, x2, xn, é definida como sendo a média dos quadrados dos desvios das medidas em relação à sua média, evitando com isso que o somatório do desvio dê igual a zero. Por isso que é a média dos quadrados. Nós temos dois tipos de variância, a variância da amostra, que é a mais usada, e também temos a variância da população. A variância da amostra, essa parte aí no livro, ela tá, a fórmula, ela não tá coerente, ela traz um equívoco. Essa primeira fórmula é a fórmula para a variância da amostra, que é a que nós vamos usar, e essa segunda é a variância da população. E aí, dependendo da questão, você vai usar a da amostra ou da população, quando a questão vai vir esclarecendo isso. Então, para a variância da amostra, nós vamos ter variância representada por S ao quadrado. Vai ser igual ao somatório dos desvios ao quadrado. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que um desvio, xi menos a média ao quadrado, dividido por n menos 1. Vocês vejam que é bem parecida com a fórmula do desvio padrão. E caso seja a variância da população, a fórmula é a mesma, porém nós vamos dividir só pela frequência, só por n. Então, a variância de uma série é o quadrado do desvio padrão. Também posso dizer isso. O quadrado, isso aqui não é o desvio padrão, tudo isso aqui não é o desvio padrão. Então, eu posso dizer que a variância é o quadrado do desvio padrão dividido por n. E é representado por esse quadrado e suas fórmulas de cálculo são as mesmas vistas anteriormente para o desvio padrão. Alternativamente, se os dados apresentarem tabela de distribuição de frequência, para obter a variância, nós vamos ter essa fórmula um pouco mais complexa. Que nós vamos precisar, então, do somatório de cada variável ao quadrado vezes sua frequência. Cada variável ao quadrado vezes sua frequência, nós vamos fazer o somatório. Depois, nós vamos subtrair do somatório de cada variável vezes sua frequência ao quadrado, dividido por n. E, por último, nós vamos dividir por n. Então, x e y são os valores dados, cada valor dado ao quadrado vezes sua frequência, nós vamos somar tudo isso, subtrair também do somatório de cada valor dado vezes sua frequência, só que ao quadrado, depois dividido por o número de valores, e no final nós vamos ter a divisão pelo total, pelo número de valores também, pelos valores dados. E o coeficiente de variação, era para ter um exemplo aqui da variância, mas vamos direto, depois a gente faz os exemplos. Até o momento estudamos medidas absolutas de dispersão, cujas unidades de medida, com exceção da variância, são as mesmas dos termos da série. O coeficiente de variação é útil para a comparação em termos relativos do grau de concentração em torno da média de séries distintas. Ele mede percentualmente a relação entre o desvio padrão e a média aritmética, sendo, pois, uma medida adimensional. Sua expressão de cálculo é o coeficiente de variação
vai ser o desvio padrão dividido pela média aritmética vezes 100%. Nós vamos encontrar esse coeficiente em porcentagem e ele é a relação entre o desvio padrão e a média aritmética, sendo, pois, uma medida sem dimensão. O coeficiente de variação ele é usado principalmente na comparação das unidades diferentes, como salário com peso, quilogramas com centímetros e etc. Sejam as distribuições de peso e estaturas com as seguintes características. A distribuição de peso está aqui, a média, e a variância. Calcule o coeficiente de variação. Então, qual é o coeficiente de variação? Você vai só dividir o 7,5 pela média, que é 57,7. E multiplicar por 100%. Então, nós vamos ter para essa distribuição de peso, nós vamos ter o 7,5 dividido por 57,7 vezes 100, nós vamos ter 12,99, aproximadamente 13%. Aproximadamente 13%. E a distribuição de estaturas de 1,70 centímetro e com variância de 7,1 centímetro. Então, o coeficiente de variação aqui, nós vamos dividir o 7,1 por 1,70, que vai dar 0,0417. Arredondando, vai dar aproximadamente, arredondando não, multiplicando por 100 e arredondando vai dar aproximadamente 42%. Vemos assim que a distribuição de estaturas é mais homogênea, menos dispersa que a distribuição dos pesos através desses coeficientes. Através dos coeficientes nós descobrimos que essa distribuição aqui é 13% e essa é 42%. Portanto, essa de estatura é mais homogênea, porque ela se aproxima mais da totalidade do que essa da distribuição de peso. Sejam as distribuições de peso, olha, já estava até aqui. Exemplo 4.12. Um fabricante produz certos tipos de materiais escolares. Inspecionaram-se 10 itens. Os números de defeitos por unidade são 1, 0, 3, 4, 2. Nós temos aqui certos tipos de materiais escolares. O número de defeitos por unidade estão aqui. Calcule a média, a variância, o desvio padrão e coeficiente de variação do número de defeitos. Então, para eu calcular, a primeira coisa que ele quer, a média. Calcular a média, somar tudo e dividir pela quantidade, como são 10 itens, a média vai dar 1,7. Depois a variância, para eu calcular a variância, que é dada por S ao quadrado, o que eu vou fazer para calcular a variância? Eu vou pegar todos os desvios padrão e vou dividir pela quantidade. Pronto, é só isso. A variância, lembrando aqui da fórmula, o somatório dos desvios padrões ao quadrado dividido por N. É a mesma dessa daqui, só que aqui era da amostra e aqui é da população. Então, nós vamos usar essa porque lá nós temos só 10. Não foi dito de 100, de tantos produtos fabricados, nós escolhemos apenas 10 para trabalhar. Por isso que nós vamos fazer direto com a população. Quando que eu vou usar a amostra? Caso eu tenha uma tabela com 100 valores, dos quais eu quero a variância só de 10, aí que eu vou utilizar a fórmula para a amostra, que é essa daqui. Caso na questão não venha falando de amostra, você vai usar da população. Então, aqui, a nossa variância, eu vou fazer o que com a variância?
Eu vou pegar cada valor desse e diminuir da média, cada valor desse e diminuir da média e elevar ao quadrado, como foi feito aqui. 1 menos a média ao quadrado, 0 menos a média ao quadrado, 3 menos a média ao quadrado e por aí vai. Depois de subtrair e elevar ao quadrado, já estamos com os resultados aqui. Aí depois nós vamos somar tudo e dividir por 10, porque são 10 itens. E aí a variância vai dar 1,61. Para calcular a variância, nós precisamos calcular os desvios. Vocês lembram dos desvios? Que é isso aqui, ó. X menos a média. Calculando a variância, que é S ao quadrado, que está aqui. Depois de calcular a variância, o desvio padrão vai ser bem simples a relação agora. O desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância, que é 1,61. A raiz quadrada de 1,61 dá 1,2689. Então, a relação, a variância, você vai pegar, vou fazer aqui uma relação entre as formas. O somatório dos desvios ao quadrado dividido por N, isso aqui é a variância. E o desvio padrão vai ser a raiz quadrada de S ao quadrado. A raiz quadrada da variância. Então, a relação aqui entre eles dois. O desvio, a variância é o somatório dos desvios padrões ao quadrado dividido por N. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, depois de nós estudarmos toda aquela relação de variância, aí aqui nós vemos a relação que vai ter entre variância e desvio padrão. Toda a relação de desvio padrão, que foi o vídeo anterior bem extenso, 40 e poucos minutos, nós aprendemos a calcular o desvio padrão. E agora no final, quando nós relacionamos variância com desvio padrão, nós aprendemos que o desvio padrão, na verdade, é a raiz quadrada da variância. E o cálculo do coeficiente de variação, você vai pegar a variância, você vai pegar o desvio padrão, dividir pela média e multiplicar por 100. E aí você vai ter o coeficiente de variação, onde você pegou o desvio padrão, dividiu por a média e multiplicou por 100, e aí você tem 74,64%. São mais 2 slides. Considere, vamos para um exemplo agora em tabela de frequência. Considere as informações obtidas na secretaria relativas aos números de faltas ao trabalho durante o mês de maio. Dos 40 funcionários da escola estadual, vamos calcular a variância e o desvio padrão. Então, aqui nós temos a tabela, só aparece isso na pergunta, o número de faltas e o número de funcionários. Vamos, então, calcular a variância e o desvio padrão. Para calcular a variância, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos calcular a média. Calcular a média. Para calcular a média, nós vamos fazer o quê? Nós vamos multiplicar aqui o número de faltas por número de funcionários, que é a média aritmética ponderada. Multiplica todo mundo, tá aqui, ó, multiplicando. Somando tudo vai dar 65. Então, calculando a média, vou fazer bem aqui. A média vai ser igual a 65 dividido por 40, que é aqui a frequência vezes a variável, a 65, e o total de frequência é 40. Então, 65 dividido por 40, nós vamos ter como média 65 dividido por 40, 1,625. É a média. O que nós vamos fazer agora? Vamos calcular a primeira variância. Só que aqui nós temos para intervalo de classe. O que nós vamos fazer? Não intervalo de classe, mas em tabela de frequência. Lembramos, vamos voltar lá a fórmula.
os dados estiverem apresentados em uma tabela de distribuição de frequências, para obter a variância, nós vamos usar essa fórmula aqui. Nós vamos pegar o somatório de x ao quadrado, cada variável ao quadrado, vezes a sua frequência, e vamos subtrair do somatório da variável vezes a frequência ao quadrado, e vamos dividir por n, depois dividir tudo por n. É tudo isso que nós vamos fazer aqui. Então, na verdade, nem aparece a média. Tô aqui boiando. Não precisou nem dessa média aqui, não. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Vamos calcular direto na tabela, porque fica até mais rápido e mais entendível. Eu vou precisar, então, vou multiplicar esses dois, a variável que são as notas, o número de faltas e o número de funcionários. Multipliquei e coloquei tudo aqui na frente. Agora eu vou precisar na fórmula de cada variável ao quadrado. 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, tá aqui. E no final eu vou precisar na fórmula também de x ao quadrado vezes f, que é x ao quadrado vezes f aqui, que é a frequência, estão todos aqui, o somatório dá 263. Aí substituindo então na fórmula, nós vamos ter o somatório de x ao quadrado vezes f, que é 263, menos 65, que é x vezes f, tá aqui, ao quadrado, depois que é dividido por 40. 40 é a frequência, o somatório das frequências. Depois eu vou dividir tudo por 40 de novo. Então, 65 ao quadrado, dividido por 40 depois, já vai dar isso aqui. Subtraindo e depois dividindo, nós vamos ter 3,9344. Aproximadamente 3,9, arredondando para a primeira casa. Calculei a variância, volta para cá, para calcular o desvio padrão. É só tirar a raiz quadrada da variância, que aí nós vamos ter 1,9835. Aproximadamente 2, na verdade. Então, para quando nós tivermos uma distribuição em tabela, nós vamos voltar lá no comecinho e vamos utilizar essa fórmula para distribuição em tabela. Um pouquinho complicado, né, pessoal? Resumindo a medida de dispersão, nós temos a turma A, B e C. A variância aqui para cada turma e o desvio padrão para cada turma. A turma que mais se aproxima da média de 16 anos é a A, sendo a mais homogênea, como eu falei bem no início da aula. E a turma C, ela possui maior variabilidade, trata-se de uma turma mais heterogênea, como nós também identificamos lá. Só que aqui, nós identificamos no começo da aula, visivelmente, aqui já foi feito todos os cálculos de variância e desvio, já está aqui tudo calculado. Então, observando que como ela tem o menor valor, a turma A é a que teve a mais homogênea. Como essa teve coeficientes maiores, então essa é a turma mais heterogênea.